Boa noite, pessoal, mais uma vez. Boa noite de novo. Gente, olha, Deus está nesse negócio. Porque quando tem dificuldade é porque Deus está no negócio. A Paz Amora, Danizinha, Geniane, Andréia, Cri Croca, Dorinha. Pessoal, voltaram aí. Obrigada pela paciência de vocês. Oi, minha amiga Carla, Marina, Mafra, Camila. Voltaram aí, né, pessoal? Minha amiga Ieda, Leide. Sejam todos bem-vindos, tá? Eu estou recomeçando, Cris, a live aqui. Sara, que bom que você tá aí. Oi, minha mãe que chegou. Oi, Tati, Fernanda, Ana. Pessoal, eu tive que recomeçar a live, tá? Porque na primeira live eu não consegui chamar a Samia e quando eu clicava no nome dela, aparecia que era impossível convidá-la pra live. E quando eu consegui, Amora, ora aí, tá, amiga? Eu vou orar daqui, ora daí também, gente. Pessoal, orem aí, por favor. Quando eu consegui clicar no nome dela, a live sumiu, saiu do ar, não sei o que aconteceu. Ai, mas Deus tá no controle, tá bom? Então, no lugar de trazer aquela palavra que eu ia trazer, eu vou orar e já vou chamar minha convidada de hoje, que como eu disse pra vocês, Alexandre, Ednelli, Karina, Socorro, minha morada, sejam todos bem-vindos, Geniane. Essa minha amiga é uma amiga muito especial e eu estou muito feliz com essa live. Esperei muito para poder fazer essa live aqui para vocês. Hoje é uma live de testemunho e eu amo lives de testemunhos. Quem me conhece sabe. E estou muito feliz com essa minha convidada de hoje. Exatamente, meu amigo Alexandre, para Deus nada é impossível. Então eu quero te pedir, Senhor, Pai, que o Senhor reine nessa live de hoje. Espírito Santo, toma o teu lugar na nossa live de testemunho. Reine, faça conforme a tua vontade. Usa-nos, Pai, como canal de bênção. Usa o testemunho da minha amiga Sâmia, Pai, para curar, para sarar, para libertar, para alcançar, para transformar, para curar. Porque eu creio no teu poder. E quero te pedir, Pai, que mande embora agora todo impedimento, em nome de Jesus, que todo impedimento caia por terra. E que o teu propósito se cumpra por meio desta live, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Hoje é uma live de testemunho, como eu disse, tô colocando o título aqui, para eu poder chamar a minha amiga. A Sâmia entrou, graças a Deus, Sâmia. Vou te chamar, tá bom? Agora, só tô colocando o título, tá? A Sâmia, gente, é minha amiga há alguns anos. Ela mora lá em Brasília, ela vai contar pra vocês. E é uma menina muito especial, muito amada por Deus. A gente vê que ela ama Jesus. E ela viveu algo tremendo, algo muito forte. Ela precisa contar isso pra vocês. Vocês precisam ver, ouvir esse testemunho impactante que a Sâmia tem para contar para vocês, tá bom? Agora consegui publicar. Oi, Fernando, Fabiana, deixa eu fixar isso aqui. Amém, Cris. Vamos lá. Glória a Deus. Eu li para vocês aqui na primeira live que eu comecei, Marcos no capítulo 3, que é quando Jesus cura o homem da mão atrofiada. Depois leia aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 3. E o interessante desse homem que estava com a mão atrofiada é que Marcos no capítulo 3, no verso 3, Marcos 3, verso 3, Jesus diz assim para aquele homem. Ele convidou o homem da mão atrofiada e disse assim: levanta-te e vem aqui para o meio, né? E essa foi a palavra, Tati, Fabiana, Alexandra, que falou muito forte ao meu coração. Jesus chamou o homem da mão atrofiada para o centro, para o meio, ou seja, para que todos pudessem ver. Jesus chamou aquele homem para que todos pudessem ver o que ele estava fazendo. E por quê? Porque Jesus ama que todos saibam as curas que ele realiza. Né? Jesus sempre cura para que o nome dele seja glorificado. Então, não é à toa que hoje eu tô aqui com a minha amiga Sâmia, que vai contar para vocês esse testemunho especial, tá bom? Já vou chamá-la aqui, sem mais delongas. Já atrasamos aí uns 15 minutinhos por conta da primeira live que não deu certo, mas agora vai dar, em nome de Jesus. Só esperando a Sâmia entrar.
Paz, ele- Oh! Glória a Deus, minha amiga! Glória a Deus. Deus é bom, né? Ai, Jesus, ajuda a internet, por favor, Senhor. Sâmia? Que saudade de você, Eli. Oi, tô ouvindo Ah, você. agora deu, agora deu. Eu também tô com muita saudade de você, Sâmia. Amém, minha amiga. Amém. Breve a gente vai se encontrar em nome de A Jesus. internet, gente. Sâmia, onde que você tá na sua casa? No melhor lugar da internet? Tô no melhor lugar, na sala. Bem perto do modemzinho da internet. Peraí que eu vou tentar. Não dá pra entender. Você tá Eu ouvi agora, mas ouvindo? agora melhorou. Agora melhorou. Tá melhor? Agora tá melhor. Eu acho que era o local que eu estava. Só pode, mas a Hum, sala tá bem pertinho do meu modem aqui. Então, ótimo. Aí tá bom agora. Agora eu tô te ouvindo. Eu tô com muita saudade de você também. E tô muito feliz por você ter aceitado esse convite. Obrigada, Eli. Eu fiquei. Sabe quando você fica ansiosa, assim, menina do céu, foi eu. E eu também daqui. Eu também daqui. Porque eu sei que você ama Jesus de verdade. Eu vejo Jesus na sua Amém. vida. E eu sei tudo que ele fez e tudo que ele vai fazer na sua vida. Viu? Amém, amigas. Sou muito grata a Deus por hoje eu estar contando meu testemunho, né? Deus, ele é fiel, muito fiel. E a fidelidade de Deus é tremenda nas nossas vidas, né? Agora só desce um pouquinho mais a câmera para você ficar mais no centro da tela. Isso, ótimo. Agora tá ótimo. Isso, aí. Tá. Aí Agora tem a voz da vai. minha avó. Então, Caminha, conta para eles aí onde você nasceu, onde mora sua família. Se apresenta aí para eles. Bem, todo mundo aí já sabe que eu me chamo Sâmia, né? E eu sou piauiense, sou do Nordeste. Ê, E tem Nordeste, eu amo exatamente Nordeste. 18 anos que eu moro aqui em Brasília. E no decorrer dos meus 18 anos, eu entendi o maior propósito que Deus tinha na minha vida. Eu perdi o meu pai. O meu pai que eu falo é meu avô, que me criava como filha, né? Sim, E eu perdi ele, tinha 14 anos. E ficou só eu e minha avó, lá na minha terrinha. sim. Minha No tia, Piauí. minha mãe vieram para Brasília para trabalhar. E eu acabei ficando com meus avós, que eu sempre fui criada com eles, né? E nesses 18 anos que eu estou aqui, quando ele morreu, eu vim para Brasília, eu ia fazer 16 anos. Eu vim para morar. Não foi para dizer, vou estudar, não. A minha tia-mãe, que eu tenho um apreço como mãe, Sim, me trouxe para morar aqui com ela, para me dar um estudo, porque a gente sabe que o Nordeste ainda não tem aquele estudo que eles sim, dizem bom, né? Então, sim. eu vim para morar com ela. Aí, nesse momento, eu já estava entendendo o propósito de Deus, mas como eu era católica, e eu sempre gostei do movimento do católico, de estar no grupo de jovens, eu sempre fui isso. Quem me conhece sabe que eu morando no Nordeste, eu todo domingo era de praxe eu estar na missa, eu gostava de ouvir a palavra. Mas Sim. eu senti aquele anseio que a gente tem, de falar, poxa, eu queria ouvir mais. Eu sempre tive isso comigo. Muita sede, né? Exatamente, sempre. Até porque hoje sou pentecostal, né? Eu gosto desse movimento. Então, esse momento, eu não, assim, a gente não entende os propósitos, os desígnios de Deus, né? Se a gente entendesse, a gente nem queria passar por eles, né? É verdade. Se a gente soubesse como seria, a gente diria não. Deus às vezes não fala como vai ser. Exatamente, Deus não fala. Ele só diz que vai ser assim, mas ele não diz o percurso que nós vamos passar por ele, né? É verdade, Samir, é verdade. O nosso Deus, ele trabalha dessa maneira, né? Dessa forma. Então, tudo tem um propósito, tudo. Então, eu vim morar com a minha tia, que sempre me cuidou de mim como uma filha. Eu sou uma filha para ela, porque ela tem um amor de mãe por mim, né? E às vezes nós somos cabeça dura com nossos pais, né? A gente sabe que eles estão falando que é certo, mas a gente se dá de doido, né? Finge demência, não. Ele não sabe o que é bom.
Então, eu estudei, é engraçado que minha melhor amiga na escola, ela era evangélica, assim que eu vim para Brasília. Então, eu já não entendi o propósito de Deus. Eu falei, gente, ela é evangélica, ela me falava de Deus. Ela veio de outra cidade e falava para mim de Jesus. Ela participava de grupos, eu achava interessante. Uma vez ela falou assim, Sam, vamos na igreja que eu estou congregando? Eu falei, vamos, Ju. E nós fomos para a igreja. Eu achei estranho, porque eu nunca tinha andado numa igreja evangélica, né? Sim. Mas naquele momento já tinha um mover de Deus no meu coração. Você já estava cercada, né? Já, não tem. Quando a gente é cercado por Deus, não tem para onde a gente correr. A gente Exato. quer ser igual Deus aos havia te outros. cercado. Exatamente, a gente quer fazer como os outros fazem, né? Exato. E com Deus não é assim. Com Deus é totalmente diferente. Eu só sei que foi passando os anos. Eu acredito que tem um tempo certinho de Deus nos encontrar, né? Não adianta a gente ficar se maquiando por uma coisa que não é o tempo de Deus, né? E eu sei que para eu me encontrar com Deus foi uma experiência tão tremenda e tão sobrenatural. Foi um começo de um relacionamento que eu tive. E a mãe desse rapaz falou para mim que tinha uma pastora que orava. E ela falou assim: Ah, você poderia vir aqui para a gente ir numa consagração. Eu sempre gostei de consagração. Eu acho que o primeiro momento da nossa vida com Deus é levantar e consagrar a Deus, né? A gente mesmo ali faz uma consagração para Deus. Eu falei, Sim. beleza, vamos. Aí ela falou assim, que Deus usava tanto ela que ela revelava coisas profundo, escondido. Aí eu fiquei imaginando e falei, meu Deus, ela vai revelar, então eu vou perguntar um monte de coisa. Só que aí eu não tinha entendido o propósito de Deus. Eu acho que essa aí foi a lança que Deus falou, é assim que eu vou te ganhar. E eu sei que eu fiquei tão entusiasmado que eu falei, eu vou vir para eu conhecer essa pastora aí. Porque como eu era católica, E você que praticante, era, você que era católica, aquilo era tudo muito novo, né? Era tudo muito sim, novo. Então, eu imagino como você deve ter ficado. Assim que eu me converti também, eu idolatrava algumas pessoas, porque eu pensava assim, não, essa pessoa vai falar tudo da minha vida, ela sabe mais do que eu. Eu era assim também. A exatamente. gente, no início, a gente fica muito assim, eufórica, então essa pessoa vai falar tudo da minha vida, eu vou perguntar tudo. Mas não é tudo que É Deus quer desse falar às jeito. vezes, né? Ele é desse jeito. Quem está conhecendo Jesus sabe que isso não é mentira, isso é verdade. É desse jeito que Deus nos encontra. Sim, Deus, ele faz questão de existem te os fiéis. contar. Exatamente, que a gente fica assim, meu Deus, como é que ela sabe disso da minha vida? Como é que Verdade, ele sabe, né? é verdade. Ao mesmo Eu tempo só em que tem, infelizmente, pessoas que são falsos profetas, existem os remanescentes que são verdadeiros, que são fiéis, que são usados mesmo por Deus. E tem muitas pessoas que duvidam, né, de Deus, que Deus usa homens e mulheres na revelação. Usa, gente. Existem coisas na minha vida sim. que eu nunca contei para nenhum ser humano. E Deus usa aquela pessoa para falar exatamente tudo da minha vida e aquilo que eu preciso ouvir. É surreal. É surreal. É desse jeito, Eli. É desse jeito. Eu sei, você falando do surreal, quando eu pisei naquela igreja, a primeira vez que eu coloquei o pé, que eu vi aquela pastora, daquele momento eu sabia que tinha uma coisa estranha, porque uns dias anterior eu tinha sonhado com aquela pastora. E eu Sem nem sonhava conhecê-la. sem nem conhecer. Eu vi ela no sono. E ela falava, eu não entendi o sonho, mas eu entendi que ela falava que ela era minha pastora. Mas naquele momento eu entendi que era Deus me encontrando, só para Deus dizer, olha aí, é assim que eu faço. E para você acreditar quando se encontrasse com ela também, né? Que era realmente Deus falando por meio dela, né? Exatamente, foi desse jeito aí. Eu só sei que teve a consagração, achei interessante, porque quando a gente é de outra religião, a gente acha interessante aquilo que dentro da igreja está rolando, aquele retetezinho. A gente, é interessante isso aí. E eu Sim. fiquei quietinha. Eu fiquei observando, ouvi a palavra. Quando chegou o momento da palavra, eu não esqueço, o meu coração já estava queimando. E eu sem entender aquilo. Isso era super leiga, assim, de palavra, mas Sim. eu só sei que aquele momento eu sabia que tinha uma coisa diferente. Porque eu falei, gente, eu sonhei com isso e agora eu não estou entendendo. Só sei que aquele momento que teve uma filha de oração e ela veio orar por mim, sabe? Quando ela veio orar por mim, foi o mais impactante. Ela começou a falar da minha infância e eu chorava porque a minha infância, ninguém sabe como foi a minha infância, a não ser eu que passei pela minha infância.
Ela Sim, falou da minha mãe biológica. Aquele momento eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, que é isso? Parecia que alguém tinha contado para ela, mas aquele momento eu entendi. Hoje eu entendo. Quando a gente serve Deus de verdade, serve mesmo, que a gente é temente a Ele, a gente sabe. A gente começa a ligar as coisinhas e, poxa, Deus falou lá em 1960, não sei, mas é assim. é verdade. E Deus falou exatamente o que eu passei na minha infância, como foi a minha infância. Eu fiquei tão assim, sabe? Tão assim, porque é impactante. A primeira vez que a gente ouve Deus falando com a gente, e Ele vai certeiro, Ele vai na nossa vida. É Ele verdade. mostra, se for preciso para você crer, Ele fala da sua vida de infância, ou E ele então de contou adolescência. detalhes que só você sabia. Desse jeito, ele foi desse jeito, foi tão surpreendente que eu chorava. Eu chorava como criança. Eu falei, meu Deus, como é que é isso? Daquele momento eu me apaixonei por Jesus. Foi uma coisa tão surpreendente que eu me apaixonei por Jesus. Eu falei, gente, tem uma coisa diferente. Eu sei que eu comecei aí, porque não é que eu gostei, é porque é uma coisa que Deus, você não conta pra ninguém, só Deus que vê ali. Sim. E E principalmente falar da nossa irmã. naquela oração também, você deve ter recebido muita cura, né? Porque Sim, provavelmente muitos questionamentos estavam na sua cabeça, a sua mãe biológica, a sua tia que te criou, o seu pai, tudo como aconteceu na sua vida, a sua infância no Nordeste, a ida para Brasília. Então, provavelmente você tinha muitos medos aí dentro de você, ou muitas dores, porque eu mesma tinha muitas dores em relação ao meu pai, sim, minha família, e Jesus me curou. Então, naquele momento, além de você receber a exatamente. certeza, a verdade, você recebeu cura também, né? Exatamente. Você falou de cura, eu sou muito curada em relação aos meus pais, Glória a porque Deus. a minha foi mãe solteira e eu fui criada pela irmã da minha mãe. Então, isso, querendo ou não, quando a gente não conhece Jesus, machuca tanta gente, né? É uma Sim, coisa de machucar. Poxa, o meu pai biológico me rejeitou, mas glória a Deus que eu não tenho raiva, sabe? Glória a Deus, glória a Deus me Deus. curou desse sentimento. Hoje eu sou curada para a honra e glória do Senhor Jesus. E você se sente amada por Deus, né? Muito. Eli, se tem uma pessoa que se sente amada, sou eu, viu? Eu falo, ô Deus, eu sei que às vezes eu sou cabeça dura, mas obedecer a Deus não é para qualquer um, não, viu? Às vezes a gente fala assim, ah, sou crente, mas ser crente não é só ir para a igreja, ler a Bíblia, fazer jejum e oração, é obediência. É Sem verdade, obediência, a gente não vê Deus, a gente não vê o agir de Deus. é verdade. É renúncia nessa minha. Exatamente, é todo dia renunciando, igual você fala, é renúncia. Todos os dias a gente renuncia. Quem dizer que não é mentira, porque Verdade. todo dia a gente renuncia, todo dia tem renúncias. Todo dia tem um pratinho de lentilha ali para ser Para você exposto sair. para você, né? Então você começou a se apaixonar por Jesus. E aí começou a ir à igreja, começou a ter aquele relacionamento profundo com Jesus e a sua vida foi sendo transformada. Aos poucos você começou a ir para os cultos, começou a entender, começou a buscar a palavra. Como foi isso? Foi mais ou menos assim, sabe? Durante 3 anos eu relutei muito para batizar essas coisas que quando a gente tá na igreja, gente, quem ainda não é batizado é assim mesmo, viu? As pessoas falam, tem que batizar, tem que batizar. E é verdade, temos que batizar para conhecer Jesus verdadeiramente, nós temos que nascer de novo. Não adianta dizer, ah, a gente conhece Jesus. Não é assim. O batismo é uma coisa, eu acho que é primordial na nossa caminhada com Jesus, Sim. porque ali fica o velho homem e nasce o novo, né? É um arrependimento, uma demonstração de arrependimento pública, né? Todos podem ver. É Exatamente. você, Uhum. você assumindo que ama Jesus e que quer seguir este caminho, né? Quando você Exato. se batiza, você não vai sair já sem nenhum defeito, né? Porque a gente só vai estar assim quando estiver na glória. Mas É, realmente é uma transformação tão grande, é um novo caminho. Eu lembro também quando eu me batizei que eu também fui bastante relutante. E lá na igreja, os pastores falavam, não, tem que batizar. E eu, não, só vou batizar quando Deus falar comigo. Foi assim com você também? Como foi? foi. O meu batismo foi totalmente diferente, sabe? Eu acabei terminando esse relacionamento que Deus só queria mesmo, só que me pegar ali. Só para E você conhecer comecei. Jesus. Exatamente. E eu comecei a namorar com outra pessoa. Que quando eu comecei a namorar com essa outra pessoa, eu senti o desejo de casar. Aquela coisa que a gente fala, ah, agora eu quero casar, já sou crente, bora casar, né? Sim. É porque a gente fala assim, eu esperei tanto em Deus, né? Tanto.
porque esperar em Deus não é fácil, né? Não, Samir, não. Aí eu sei que naquele momento que eu senti que eu comecei a namorar com essa pessoa, eu senti desejo na minha alma de batizar. Eu falei, poxa, eu batizar, eu vou casar, tudo certinho. Eu sei que foi só um engraçado, que como eu já participava há muito tempo dos cultos, eu não precisei Sim, fazer aquela escolinha de batismo, porque eu já conhecia a palavra, não tinha nada sim. ali para dizer, ó, tinha algo de novo, não tinha. E naquele momento que eu decidi batizar, eu senti na minha alma de, eu não sei, de deixar tudo aquilo, sabe? Quando você fala, pronto, não é isso que eu quero. Eu sei que foi na mesma semana do meu batismo, foi o dia que eu decidi, eu falei, vou batizar. E eu fui batizar pela manhã. Começou 6 horas da manhã, eu comecei a chorar. Eu chorava, que eu não entendi o porquê que eu estava chorando. Era uma coisa assim, eu dentro do metrô chorando. Na hora do batismo, eu chorava como criança. Quando eu batizei, que eu recebi o batismo, aquele momento eu falei, poxa, agora eu paro. Mas eu chorei a noite toda, eu chorei o dia inteiro com o meu batismo. Mas eu sentia que ali era o começo da grande obra de Deus nas nossas vidas, né? Sim. Aí eu batizei. Quando eu batizei, Deus me pediu aquele relacionamento. Eita! Aí, papai, aí doeu Ui. na alma. Aí doeu, porque renunciar as coisas para Deus é difícil, viu? Entregar o seu Isaac, né? É, aham. Aí até a pastora que me acompanhava falava, agora é com Deus. Eu falei, agora é com Deus. Só que eu não sabia que o mover era comigo. Deus Sim. queria trabalhar comigo, não era com o meu relacionamento. Era só para ele dizer, assim, filha, que eu trabalho na sua vida. E eu renunciei esse relacionamento. Não vou mentir que eu esperei. Eu esperei ele voltar quando eu disse que eu tinha batizado, que a gente podia fazer mais nada, que era um namoro santo. Encontrar. Exatamente. Aí nós terminamos. Quando nós terminamos, eu falei, não, vou esperar ele. Esperei um ano. Aí não teve volta. Eu falei, eita, deixa Jesus trabalhar aí direitinho, né? Aí foi o momento em que Tentou eu impedir fiquei. para voltar, mas não pediu. Não, em nenhum momento. Mas eu entendi no coração, depois de um ano, eu entendi que Deus tinha encerrado, tinha passado a régua ali e falou, não, filha, o Sim, que te espera é maior e melhor. Em nome de Jesus, né? é verdade, e é mesmo. É verdade, ele. Aí sei que daquele momento eu comecei a minha busca com Deus. Eu sempre amei monte, eu sempre amei vigílias, e eu comecei a me dedicar a Jesus cada vez mais, sabe? Eu trabalhava durante o dia todo, à noite eu ia para as vigílias, eu ia para os montes, sempre gostei disso, não é coisinha de ontem, não, sempre. A minha Sim, caminhada com Jesus sempre foi no monte, sempre foi em jejum e oração, sempre foi em culto, eu sempre amei a palavra, eu sempre gostei de lugar, até porque eu e ele nos conhecemos num culto, né, Eli? verdade. Lá em Brasília, E- na Leão de Judá. e- nossa, aquele culto ali foi impactante. Ele falava muito de cura, e aquele momento eu sentia como se fosse a cura de Deus assim ao meu coração. Isso já tem alguns anos nessa minha. Tem. 2015, 14, por aí, né? Exatamente, você estava perto de casar com o Daniel. Exatamente, que eu conheci ele em 2015, então a gente se conheceu um pouquinho antes, lá na igreja. Isso mesmo, aham. Eu acho que foi, demorou uns 5 meses você casar com o Daniel, que eu lembro que Deus falava para você que estava tudo preparado, o seu sapato, ao vestido, uma coisa assim, eu não É recordo muito verdade, bem. é verdade, é verdade, E Deus foi fiel e tem sido fiel, né? é verdade, tem mesmo. E te usou na minha vida, nunca vou me esquecer. A Amém. Sami, Assim gente, é uma como menina que ama Jesus de verdade. A gente vê o quanto ela realmente busca. Tudo que ela está falando é o que ela vive mesmo. É o que ela vive mesmo. Não é à toa que Deus falou muito forte ao meu coração e também pelo que ela vai falar ainda para vocês, que ela deveria vir aqui para dar esse testemunho, porque ela realmente exala Jesus nas coisas que faz e em tudo. A gente vê Jesus na sua vida, Samir. amém. Glória a Deus. Chegou, arrepiei aqui, minha filha. Muito obrigada, viu, Eli? Assim, muito obrigada por essa oportunidade. Eu amo falar de Jesus. Quem me conhece sabe que eu amo. E eu amo falar do que ele fez na minha vida, o que ele faz nas nossas vidas, né? O nosso Deus é maravilhoso, o É nosso Deus ele é maravilhoso. fiel.
E durante essa caminhada com Jesus, não vou dizer que é fácil, porque não é fácil para ninguém. Alguém diz assim, ah, é fácil servir Jesus, está mentindo. Ou então está servindo Jesus de qualquer maneira. E não é de qualquer maneira que nós Não é. servimos a Ele. A porta é Ele quer estreita. muito. Nossa, o mundo é muito bom. Quem dizer que não é, é bom. Mas servir Jesus é melhor ainda. É melhor que tudo isso. Não tem dinheiro no que compra, não tem. Às vezes eu vejo pessoas pensando, ah, que eu tô aqui, que eu tô acolá. Gente, servir Jesus de verdade é para os poucos. Eu vou dizer com toda certeza, é para os fortes, viu? É Que os verdade. fracos não aguentam, não. É verdade. Porque se a gente é dominado pela carne, que é fato, né, que existe uma guerra entre carne e espírito, mas se a gente deixar a carne falar mais alto, a gente não vai servir Jesus nunca. Porque é muito estreito. Você tem que perseverar, você tem que buscar, continuar. E você continua, então. Ah, como é que é? Não entendi, não ouvi, E tá com barulhinho aqui. você continuou então buscando a Jesus e foi vivendo todo esse processo, entregou o relacionamento e começou a ter uma Sim. vida mais firme com Jesus. Sim, aham. Nossa, a minha busca com Jesus foi tão mais profunda, foi tão assim, parecia, eu não sei, eu falei, gente, será que eu tô do jeito que Deus quer já? Acha que a gente que espera em Deus já fica pensando, eita, eu tô do jeito que Deus quer, né? Sim, E não sim. é bem assim, porque sempre vem um chicotinho, né? Sempre Ah, é vem, verdade. o chicote não é para nós aprendermos e sabermos de onde nós saímos, né? É verdade. É. E ao longo dessa caminhada, Deus ele é tão bom. Eu creio muito que Deus ele vai escolhendo quem vai caminhar com você e quem vai ficar ali na sua vida por um tempo determinado. Não é para sempre, né? Verdade. É verdade. Aí eu conheci umas amigas de oração. E aí que eu gostava, porque tudo era do repeté. Aí que eu me apaixonei mais por Jesus. Falei, opa, aqui tem um mistério. E o mistério começou na escola que eu trabalhei em uma escola em Brasília, e eu entendi o propósito de Deus. E quando estava perto de eu sair dessa escola, Deus falou: Filha, o propósito já encerrou que Deus falava que já tinha as pessoas que ele tinha alcançado, né? Mas a gente não entende que a gente fala assim: ah, Deus, eu vou ficar desempregada e agora como é que vai ser? Deus Então, eu sustentou. acredito, sim, aham, mas conheci muitas amigas, ainda hoje são minhas amigas do reteté, sabe? Aquelas coisas Amiga de de. oração, gente, é tão bom ter amiga de oração, não é verdade? Nos momentos Isso difíceis te levanta, né? Te dá ânimo, força. Você me contou da sua amiga que te chamou para ir para o monte. Quando você entrar no assunto, né? Mas que a tua amiga te sim, chamou, vocês foram para o monte. Então, assim, ter alguém que possa te chamar para Jesus, né? Alguém que esteja sempre ali, ei, vamos, levanta, anda. Não, para não, continua. Isso é maravilhoso, né? Em muitos momentos nós isso só é muito precisamos de um amigo demais. assim. Por isso que a Bíblia diz que existe amigo mais chegado que irmão. Porque existem amigos, gente, que eles vão ter nosso sangue ou não, tanto faz, não sei, mas eles vão nos chamar para mais perto de Jesus e isso não tem preço. É verdade, Li, é desse jeito. Gente, eu não sei desativar aqui os comentários. Quer Alguém que eu falou aqui que desative era, os comentários? Eu por desativo. favor. É porque a pessoa pediu aqui, eu não sei. Peraí. Continua falando que eu vou desativar. Não, minha amiga, mas se quiser deixar, pode deixar. É só porque a pessoa perguntou se podia desativar os comentários. Mas Não, deixa aí, mas. pode. Não, não, calma aí. Não, mas pode sim. Eu tava pensando em fazer isso. Pronto. Agora vai aparecer mais seu rosto. Eu Ah, tava. tá. Obrigada, Li. Pronto, agora vai. Agora vai. Pode Sim. continuar. Aí eu sei que eu me apaixonei mais ainda por Jesus. É, igual você falando aí, existem os amigos mais chegados que irmãos. A gente fica tão apaixonado por Jesus, não é que a gente esquece da nossa vida, é porque a gente tem a convicção tão tremenda no nosso coração que a gente quer estar pertinho das pessoas que busca, que fala desse amor, que diz, olha, eu tô aqui, vamos orar. Que a melhor coisa é alguém chegar, vamos orar. Opa! Sim, é verdade. Te É, levanta. exatamente. Quem me conhece sabe que eu sempre gostei de ir para os cultos. Eu sempre. Tem 8 meses que eu ainda não vou ao culto. Provavelmente eu irei agora na virada do ano. Mas eu amo o culto, eu amo estar nos cultos. Eu amo a palavra. Não é que eu amo ver o meu irmão. Não, é legal, é. Mas ouvir a palavra de Deus. Menino, gente, ele sabe que eu amo estar nesse negócio aí. É Nesse verdade. negócio aqui, comigo e Deus.
E eu sempre ouvia, eu lembro que teve uma colega que quando eu saí, que eu estava no hospital, a minha mãe pediu para ela ficar umas horinhas comigo. Ela até comentou comigo, Sâmia, que sempre quando nós íamos vigília, que alguém levantava para orar por mim, dizia que eu ia viver o sobrenatural de Deus. E é engraçado que todo lugar que eu ia, que alguém levantava para orar por mim, falava, moça, quando não era menina, é assim que o Senhor fala contigo. Era o sobrenatural. Natural. Gente, quando a gente espera algo, a gente fica pensando que é. Vamos supor, eu pensei que era a minha vida sentimental. Eu falei, eita, vai ser impactante, que é sobrenatural. É o que a gente Então, primeiro pensa, né? É o que a gente mais quer. Ainda mais você que ainda não é casado. Então, é o primeiro pensamento que vem mesmo. exatamente, aham. Eu estava numa igrejinha pequena e estava cheio de profetas. Foi tão tremendo isso que o profeta levantou. Um dos profetas se levantaram lá. E eu sempre gostei de ficar escondidinha, ficar ali atrás. Ele levantou e mandou eu levantar. Quando eu levantei, ele começou a falar lá. Ele falou, moça, eu não te conheço, mas Deus manda te dizer que você vai viver o sobrenatural. Aí eu falei, gente, que sobrenatural tremendo é esse que eu tenho ouvido tanto, tanto, tanto. Deus Era, é aí muito sobrenatural. Deus é. Eu tava na igrejinha em Sobradinho, você sabe, ali aqui em Sobradinho 2, né? Lá é cheio Sim, de igrejinha, cheia de Deus. Igrejinhas sim. pequenas, que a gente sente Deus ali falando. Igreja pequena onde Deus falava, né? Exatamente, é desse jeito. Aí aquilo ficou, sabe? A gente acaba esquecendo, porque às vezes nós estamos passando por uma luta, a gente esquece das promessas de Deus, né? É A gente verdade. esquece do que Deus falou ontem, a gente só lembra aquela parte, casamento, ou então trabalho. A gente só lembra dessa, É esquece verdade. que Deus está falando do trabalho, do casamento, da família, mas o que mais Deus fala é do espiritual, né? Do nosso Exatamente. momento espiritual, o nosso crescimento espiritual, porque é necessário. Eu digo que é necessário porque eu vivi e vivo isso. Sim. Mas E foi uma coisa. você então, até aquele momento, não entendia o que seria esse sobrenatural na sua vida. Não, o entendimento que eu tinha era a minha vida sentimental. Eu falei, eita Deus, vai vir uma coisa tremenda aí. Então, eis-me aqui, Jesus. Mas não significa que não virá uma coisa tremenda, né? Em nome de Jesus, está guardado aqui, viu? Que você falou, viu? Tá. Você, Daniel, em nome de Jesus. Mas e aí, Saminha, então, é, você foi seguindo sua vida com Jesus, esperando esse sobrenatural, esperando em Deus. A Samia, gente, ela espera em Deus, assim como muitas meninas e meninos aí que eu conheço. Ela tem se guardado, esperado o tempo certo. Amém. Assim como eu esperei também antes de me casar. E foi de repente na minha vida, eu creio que também vai ser de repente na sua vida. E Em ela nome tem de Jesus. esperado há um bom tempo, né? Ela tem vivido uma espera em Deus. E esperar em Deus não é fazer o que você quer enquanto você espera, é fazer a vontade de Deus enquanto você espera. Então, ela é exemplo vivo disso, né? De que vale a pena Amém. confiar e esperar. E eu creio que Deus vai honrar você Em demais, nome demais. de Jesus, eu creio. Eu sou a primeira a crer nesse negócio, viu? Mas aí então, sua vida foi seguindo, e nesse ano, esse ano foi um ano bem atípico, um ano bem difícil para muitas pessoas, um ano bem cheio de desafios, de medo, de impedimentos, né? Todos com máscaras, o medo do vírus. Só que na sua vida foi algo ainda mais forte. Meu Deus, como foi ele? Eu não sei se você ficou sabendo, a minha avó, ela fale, eu acho que eu comentei pra você, né, que a minha avó faleceu no mês de fevereiro. E a Sim, minha avó, ela me criou ali, né, como mãe. Eu tinha um papel de mãe. E parecia que o meu chão já estava ali perdido. Eu falei, meu Deus, era a única pessoa. A gente pensa assim naquele momento de dor, a gente pensa assim, a única pessoa que era por mim, que eu tinha como visão de mãe, né? sim, Então, aquele momento ali já foi tão dolorido. Só que Deus é tão lindo. Eu estava tomando banho e Deus veio e falou: Filha, eu vou levar. Quando ele falou isso, o meu coração queimou. Eu falei: Mas Deus, vou ficar sozinha, porque a gente pensa isso, né? sim, E no mês de fevereiro, a minha avó, ela se foi descansar lá com o nosso pai. E no mês de março começou a pandemia. Aí sim, no dia 17 de março, a minha mãe de criação, ela tem um comércio. E nós sim. tivemos que fechar. Fechamos, ficamos em casa. Só que a primeira semana foi interessante.
Tem algum tempo que eu vou pro monte toda semana. Toda semana eu tava indo, que eu gostava quando não ia 2 vezes, ia 3 vezes na semana. Mas o monte, gente, eu falo do monte aqui porque o monte é onde eu encontro com Deus, aquele encontro que eu sinto que Deus está ali. Sim. Então, não é que a gente não deixe de sentir na igreja, na escola, no banheiro. Não, estou falando que era o meu encontro, a minha intimidade, quando eu dava minhas voltas ali, que eles, quem sabe que é um monte que a gente fica dando voltas, falando com Deus, ajoelha e fala, e Deus traz resposta ao nosso coração. Quando eu for em Brasília, eu quero ir no monte com você, viu? Vamos, vamos sim, minha filha, vamos, em nome de Jesus, dá uns glórias lá. Vamos dar uns aleluia lá, vamos. É verdade, aham. Eu falei até para amiga, eu falei que eu nunca vi uma terra santa como lá, como o monte que eu tava, né? Eu falei, gente, agora se me falava que lá é a terra santa, agora eu tenho Vou certeza que é a terra acreditar. santa, viu? É desse jeito, sabe, ele. Eu só sei que aí eu fiquei em casa em março, eu não fui monte, e teve um dia que eu sempre tava fazendo caminhada pela manhã e à noite. Pela manhã e à tarde, às vezes à tarde, sabe, para não ficar muito Tava com entediado, a gente. tempo, né? Você trabalhava e ficou em casa, ficou com muito tempo ocioso, arranjou alguma coisa para fazer. Exatamente. Eu sei que na sexta-feira, isso aconteceu na sexta. Na sexta-feira pela manhã, eu falei, vou dar uma caminhadinha, vou fazer um. A gente vai olhando ali para a paisagem, para o tempo passar, né? E eu Sim, sei que eu fui. E eu senti vontade de ligar para uma amiga que eu gosto muito. E eu senti vontade de falar com ela. Eu sei que eu liguei para ela. E aí a gente conversando, eu falei, Mari, a gente falando sobre a pandemia, a gente falou muitas coisas. Eu falei para ela, Mari, se Deus me levasse, eu quis dizer isso, estou parafraseando, que eu não recordo muito bem, mas ela me disse, sim, você lembra o que você falou comigo? Que se Deus levasse você, que é como se eu dissesse que eu estava cansada de tudo isso. Aí eu sim. falei, foi, Mari, eu falei isso, ela, você falou, você me ligou, teve uma parte da nossa conversa que você falou que ia ser bom se Deus te levasse. Você Aí estava eu num até falei, momento de cansaço, muito cansaço dessa terra, cansaço de tudo. exatamente. E foi desse jeito aí, ele. Eu falei, sério, Mari? Ela falou, gente, eu me assustei quando você falou que queria ir. Eu falei, gente, a Sam ia querer ir. Beleza, andamos. Quando foi à tarde, eu fui dar uma volta no monte, não, lá na calçadinha aqui, que é atrás que a gente corre, Sim. e eu senti vontade de ir ao monte. Eu não sei por que eu falei, Deus, eu vou ao monte. Eu senti aquele desejo. Aí eu liguei para uma amiga e falei assim, amiga, vamos ao monte hoje? Ela falou, vamos. Eu falei assim, por causa da pandemia, vamos mais cedo, vamos 7 horas. Ela, Sim. beleza, eu passo aí e te pego. Eu falei, beleza. Aí eu falei, eu vou andar um pouquinho, quando eu voltar, aí você passa aqui. Ela falou. Aí ela passou, eu fui dar uma volta, eu corri e voltei 7 horas, 7h30 mais ou menos, ela passou na minha casa para me pegar, para nós irmos pro Sim, pro monte. monte. Fomos. Ela disse que durante a conversa que eu estava com ela no carro, eu falei para ela que se Deus me levasse, é como se eu dissesse que eu estava preparada, que eu queria ir. Eu achei estranho, porque 2 vezes pela manhã eu falei pela manhã e à noite, né? Então a gente tem que vigiar muito com o que a gente fala, porque Deus ouve e Deus faz, né? Às vezes a gente fala brincando. Às vezes a gente tem uma brincadeira e diz, isso aqui poderia morrer. Morre pra lá. A gente não pode falar, porque as palavras têm poder. Por mais que diga que não. Às vezes eu até me policio. Eu falei, Deus do céu, não vou falar mais essas brincadeiras, que eu poderia morrer. Então ela disse que aquele momento Ao é mesmo tempo em que você também poderia estar tão forte, porque quando nós estamos fracos, a palavra diz é que estamos fortes porque o poder do Espírito Santo que opera em nós. Então você devia estar fraca fisicamente, emocionalmente, em todas as áreas, mas o poder do Espírito Santo estava agindo na sua vida. Então, muito amém. provavelmente, você sentiu naquele momento: olha, se o Senhor quiser me levar, apóstolo Paulo disse, né, que morrer é lucro. Então, se o senhor quiser me Exatamente. levar, eu estou pronta, eu estou preparada para ir. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem que também vigiar mesmo do que nós falamos, você também estava fraca fisicamente, né, na nossa humanidade, mas estava forte, porque o poder do Espírito Santo é que estava operando ali na sua vida naquele momento. Desse jeito ali. Então eu acho que Deus já estava me preparando para É, isso, né? sim, Porque não foi coincidência eu falar pela manhã e à noite. A minha amiga falou no carro, falou, Sâmia, você falou que você queria ir embora, que você, é como você falou, como eu tivesse preparado. Eu falei, sim, meu Deus, eu não recordo. Eu falei, meu Deus, me perdoa, porque às vezes a gente está tão assim. Mas igual sim. você falou, o Espírito Santo, ele vai inundando nossa alma, nosso coração, que aí a gente
eu não sei, é uma coisa inexplicável quando a gente vive, né, Eli? Aquela coisa de dizer, meu Deus. Então, aquele momento, nós chegamos ao monte, demos as nossas voltas. E, incrível que pareça, no monte eu senti vontade de ligar para duas amigas, para dizer que eu estava orando por elas. Sim. Eu liguei para uma e falei, amiga, estou aqui no monte, não sei o que, estou orando. E liguei para outra, sabe? As duas que são amigas de oração mesmo pela minha vida. Sim. Então, foi tão tremendo isso. E que foi exatamente quase 10 horas. Eu falei assim, amiga, nós vamos descer agora porque eu tô com fome. E a gente vai passar em algum lugar para comprar alguma coisa. Não precisa nem nós sentarmos, porque tava a pandemia, tava naquele negócio, fecha, não abre, fecha, não abre. Mas Sim. estava bem no auge da pandemia. Eu só sei que nós descemos do monte. Quando nós descemos, eu vi pessoas ali entregando caldo. E eu não fui para receber o caldo. Eu fui para ouvir a palavra que me chamou a atenção, daquele pastor falando lá de Jesus. A irmã aceita um caldinho aqui? Eu falei, não. Aí nós começamos a falar sobre Jesus. Eu sei que nesse momento, eu parei, eu fiquei ali do lado, encostada, porque tinha carros, eu fiquei encostada para eu ouvir ele falando. Sim. Aquele momento, gente, eu senti uma dor insuportável de cabeça. Eu coloquei a mão aqui desse lado. E depois eu coloquei aqui atrás. Eu falei assim, meu Deus, que dor. Eu falei, Como se gente, fosse uma colocaram pancada uma... na sua cabeça. Foi, aham. Aí eu senti que a minha vista estava embaçando. Mas eu segurando a minha cabeça, parecia que minha cabeça ia cair, porque parecia que alguém tinha enfiado uma espada na minha cabeça. Aí a Então, foi amiga uma dor perguntou, muito forte. Você nem aguentou ficar em pé, né? eu continuei, fiquei, mas eu fiquei tipo deitada assim no carro, deitada que eu falo assim, as minhas costas, porque era uma dor tão insuportável. Meu Deus, eu nunca esqueço daquela dor. Gente, uma dor que eu não consigo dizer para vocês que dor infernal. É infernal a dor. A minha vista estava embaçada. Eu vi a minha vista embaçada e parecia, sabe, parecia que tinha cravado uma espada na minha cabeça naquele momento. Aí a minha amiga disse que eu já fiquei sem sangue, eu já estava perdendo a minha cor. Tava Aí ela falou, pálida, Sam, branca demais. exatamente. Aí ela falou, toma um caldinho, acho que foi a pressão dela. Eles pensavam que era a minha pressão, que tinha baixado, né? Rebaixado. Aham, toma um caldinho. Aí ela me deu uma colherzinha de caldo de. Tinha sal, né, pra ver. Só que eu não respondia mais, assim. Eu, com aquela dor, tomei. Aí ela falou: me ajuda aqui. Me colocaram no carro dela. Aí a Eli sabe que aqui, como eu tava em Samambaia, o Agarrã fica distante da Samambaia, É né? uns 40, 50 minutos, né? Uns 50 minutos. Exatamente. E ela disse que não ia me levar pro Agarrã porque Era muito ela longe. tava com medo de não dar tempo. Ela falou: Sam, você quer passar aqui no hospital de Samambaia? Eu tava com tanta dor que eu falei que eu queria, porque eu não tava aguentando. Sim. Então, ela me levou para o hospital, me colocaram no carro, me levou para o hospital. E eu só sei que quando ela chegou no hospital, ela pediu socorro para eles, alguém ia me buscar lá no hospital. Só que tinha um porém, o hospital só estava atendendo Covid. Aí foi Começou a hora que ela. a rigidez no hospital, não estava atendendo todas as pessoas e você não era Não, caso de Covid. não. E ela falou isso, sabe? Eu só sei que teve o desespero da alma dela, conhecendo ela do jeito que ela deve ter gritado, deve ter dito, ela tá morrendo, gente. Sim, sim. Aco- Foi que te Acorde atendeu. aí. Exatamente. Sei que naquele momento não tinha ninguém para ir me buscar no carro dela. Aí ela disse que teve que me pegar. Ela falou, meu Deus, como é que a Sana vai andar? Ela disse, gente, é tão incrível isso. Eu não conseguia, eu não estava sentindo as minhas pernas. Naquele momento que eu entrei no carro dela, eu não estava sentindo as minhas pernas. Eu desci do carro dela, ela disse que eu desci caminhando. E eu não recordo como eu caminhei, porque eu estava muito mal. Parecia que meu corpo já adormecia. E naquele momento que eu entrei no hospital, ela me colocou sentadinha para os médicos virem ver o que que eu tinha. Eu sei que ela disse que o carro dela estava na parada do SAMU, onde entra SAMU. Aí chegou um SAMU, aí ela se desesperou, falou, Sammy, fica sentada aqui que eu venho já já, só vou tirar meu carro da vaga. Sim, E aquele momento que ela disse que ia tirar o carro dela, chegou os médicos para me atender, né? sim. Verificaram minha pressão. A minha pressão estava 22/18. Meu Jesus Então, amado. ela estava muito alta, muito Muito, alta. Eles já muito. começaram a me medicar, sabe, para saber. Eu imaginava que era a minha pressão alta. Me deram medicação. Só sei que
Medicação para tentar Durante baixar a pressão, né? Exatamente, para ver se baixava. E minha pressão não baixava. Durante 3 dias, gente, a minha pressão era muito alta, muito alta. Se ela baixasse, era para 19, 18, alguma coisa. Continuava Não alta. era. Até então, a minha mãe, que me cria, ela ligou no meu celular, ela estava tendo um pesadelo, 3 horas da manhã. A Meu minha mãe Deus. estava tendo um pesadelo. E minha mãe me procurou para ver onde é que eu estava, né? E nesse momento eu já estava no hospital. Aí a minha amiga disse que segurou meu celular para alguém que ligasse para mim para ela dizer onde eu estava. Aí minha mãe ligou e ela falou que eu estava no hospital tomando a medicação. Minha mãe ligou me procurando, perguntando onde eu estava. E aquele momento já foi. Aí ele sabe, morar na Asa Norte para Samambaia é distante, né? Sair na madrugada. Sim. A minha mãe, aquele momento foi o momento que ela entrou, que ela foi e ficou lá comigo, os dias que eu fiquei em Samambaia. Gente, foi 3 dias para descobrir que eu tinha acontecido comigo. Um médico Eles ficaram te abençoado. dando medicação para baixar a pressão, mas não tinham feito um exame detalhado para saber o que realmente tinha acontecido com você. Exatamente. E na segunda-feira minha mãe disse que entrou alguém, um médico estava encerrando o plantão dele, ele fez uma tomografia do meu crânio para saber o que estava acontecendo, porque o meu prontuário não baixava a minha pressão, o Sim. diagnóstico lá. Foi a hora que a minha mãe disse que o médico que descobriu que eu tinha tido um aneurisma. Na Meu sexta-feira, eu Deus. dei entrada com aneurisma. Eu não dei entrada com a pressão alta, é porque por causa do aneurisma, minha pressão nunca ela ia Uhum. baixar. Sim. Exatamente, ia ficar o tempo todo. E daquele momento começou a contagem para a minha cirurgia, a contagem para eu ser levada, transferida para outro hospital. Só que precisava de uma UTI móvel, porque eu só poderia ser transferida na UTI móvel. Aí minha mãe disse que eles conseguiram lá, porque aqui em Isso Brasília tudo só você tem não duas estava vendo, estava UTIs. desacordada já, ou estava acordada ainda. Não, minha mãe disse que eu já estava fora de si, sabe? Eu já não. É como se eu estivesse navegando já. Sim, sim, sim. Só que aquele momento que eu já estava navegando, eu já estava muito longe mesmo, viu? Eu não estava mais. Eu acho que eu não estava mais nem na terra, eu já estava passeando em algum lugar. Eu só sei que daquele momento a minha mãe disse que a minha cirurgia foi 6 horas da tarde, 6h30. E daquele momento da aflição da minha mãe, da minha família, das pessoas que estavam sabendo o que tinha acontecido comigo, eu só sei que minha mãe disse que a cirurgia foi um sucesso. Para completar, eu tive um AVC hemorrágico por causa do Durante a cirurgia, aneurisma. Antes, para entrar, eu tive um aneurisma, eu já tinha tido aneurisma, e devido ao aneurisma eu tive um AVC hemorrágico. E desse você pode AVC todo mundo explicar, sabe. você pode explicar para a gente o aneurisma, o que é exatamente, para quem não sabe, e o O AVC aneurisma, hemorrágico? o aneurisma é uma veia que dilata, que ela já vem há muito tempo. O médico disse praticamente eu convivia com aquele aneurisma há muito tempo, só porque durante algum tempo eu sentia dor de cabeça. Eu tomava um remedinho, um Dorflexinho, Sim, passava. não estava. Aham, eu tomava vários analgésicos e passava. Então, só que de um ano para ter acontecido para mim, as madrugadas eu sentia dor de cabeça. Umas 3, 4 horas da manhã eu acordava para tomar analgésico. Mas até então eu falei, gente, deve ser por causa da minha pressão. Só que antes de eu ter aneurisma, 6 meses antes, eu tinha feito exame. Quando eu descobri que eu tinha pressão alta, e a pressão alta era por causa do aneurisma. Não era porque eu tinha. Tudo bem que a minha casa, a minha avó tinha pressão alta. Eu só Sim. sei que naquele momento aí, beleza. O aneurisma é uma veia que dilata de tanto que ela pulsa ali. E o AVC hemorrágico foi a hora que eles colocaram o dreno, um entupiu e o outro vazou. Na Foi o sua cabeça. sangue que espalhou. Então, o médico, a ciência fala quando o sangue vaza ou espalha, a gente fica com sequelas. Gente, eu não tenho nenhuma sequela, para honra e glória do Senhor Glória a Jesus. Deus. Glória a É, Deus. Glória a Deus. glória a Deus. Porque o médico falava sempre para minha mãe, para ela ser forte, que eu poderia ficar cega, sem fala, sem andar. Gente, Deus foi tão lindo, tão tremendo. Eu louvo muito esse Deus que nós servimos, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Quando nós somos fiéis com Ele, Ele é fiel conosco.
Ele não Amigo, fica devendo nada para ninguém, nada. Se ele te aleluia. prometeu que vai te dar, ele vai. Mas na hora certa, não é na nossa, né? É verdade, é E o verdade. aneurisma, aí o AVC foi isso, foi o Isso antes sangue da que vai. cirurgia. Vazou sangue antes de fazer a cirurgia. Exatamente, já deu o AVC, o hemorrágico, que é aquele que é para matar, né? Não é aquele que Sim, fica, o isquêmico, que fica perda de um braço, perda de alguma coisa, né? Fica que não mexe mais, né? sim. Então, aquele momento eu tive o AVC hemorrágico. Aí foi a hora que eles fizeram a cirurgia, colocaram o dreno aqui. Aqui eu ainda tenho uma coisinha que eu uso tic-tac, porque meu cabelo tá crescendo. E aquele momento, assim, foi tão assim sobrenatural na minha família, porque todo mundo ficou assim, gente, essa mulher com aneurisma e ter um AVC hemorrágico, né, é uma coisa assim impactante para quem não Sim, espera. Mas a minha mãe de criação, ela tinha uma fé tão sobrenatural que ela sabia que eu ia sair dali andando, andando, e glória eu a saí Deus. andando. Glória a Eu Deus. sei, eu sei que eu fiz a cirurgia. Desse momento, eu já estava no estado de coma. Eu não movia mais nada, eu não ouvia nada. E os médicos me sedaram, falaram para minha mãe. Gente, no quinto dia de coma profundo, induzido, eu tive uma pneumonia. Meu Essa pneumonia preocupou todos os médicos, todos. E a minha casa também, porque a gente vê muitas pessoas morrendo de pneumonia, né? A gente sabe que isso Deus. não é brincadeira. E minha mãe crendo, minha mãe confiando e falava que Deus ia me tirar, que isso não era nada para Deus. E E ele os em médicos oração. diziam, exata oração. A minha casa teve oração. A casa dos meus tios se tornaram uma casa de oração. Eu louvo muito a Deus, sou muito grata por isso, sabe? E aquele momento que eu estava na pneumonia, os médicos diziam que eu estava reagindo bem às medicações que eles estavam me dando. Aí você imagina eu pegar a pneumonia no tempo do Covid, misericórdia. Sim. Então, Meu daquele Deus. momento ali, só aguçou mais a fé dos meus familiares, dos meus tios, da minha mãe que me criou. E eles Então, ela, intensificaram ainda mais as orações. sim, aham, tinha uns vizinhos que ajudavam ela, por isso que a gente fala que existe amigos mais chegados que irmãos, né? De verdade. E ele ia orar todos os dias por mim. Só que teve uma coisa muito incrível, e isso eu estava até comentando hoje. Hoje eu recebi uma oração que a minha amiga mandou para minha mãe, que era para eu ouvir antes de eu entrar na sala de cirurgia. Foi de uma pastora. E essa pastora falou exatamente o que Deus estava fazendo por mim. E era assim, gente, no momento que eu entrei em coma, eu entrei num sono tão profundo que eu comecei a sonhar. Só que eu sonhava e não entendi o porquê do sonho. Eu sonhei tantas coisas, mas teve o sonho, não é sonho, mas foi o que eu vivi com Deus, que foi o mais lindo, o mais tremendo, o mais sobrenatural. Eu acho que nem que se eu vivesse 100 anos, talvez eu não tivesse o que eu tive com o Senhor. Sei que nós temos experiências diferentes. Todo mundo aqui tem uma experiência diferente com Deus. A Sim. gente consegue ver Deus até no vento, né? Quando nós estamos ali pegados com Deus. Então, eu sei por fora que minha família estava aflita, sim, lógico que fica aflita, né? Mas eu só sei que quando eu entrei em coma, assim, o profundo mesmo, que eu já não sabia, teve um momento muito especial da minha vida, que eu acho que esse foi um momento, nem foi as profecias que eu ouvi ao longo da minha vida, a minha caminhada com Jesus, mas foi o sobrenatural. Quando eu estava dormindo, o meu corpo estava dormindo, e eu abri os meus olhos, por isso que é tão importante o mundo espiritual. A gente fala assim, o mundo espiritual existe, existe, é uma Existe. coisa É vida. palpável. Exatamente, as pessoas falam, isso aí é conta da carroça. Não, não é, você vive aquilo. Então, aquele momento que eu estava no coma, eu me via, eu estava me vendo que eu estava em uma maca, eu estava em uma sala e eu conseguia ver uma pessoa que estava do outro lado. Naquele momento, olha, a luz aqui tá clara, né? Sim. De repente eu abri os meus olhos, e até o momento eu pensei que eu estava sonhando. Acenderam uma luz tão clara que eu falei, gente, quem foi que acendeu para apagar essa luz aí que eu quero dormir? Isso eu pensando. Mas de Sim. repente, de repente, eu vi um homem de branco entrando naquela sala. Ele saía, parecia de uma cortina. E eu deitada na cama e olhando ali,
eu fixei os meus olhos naquela pessoa e ele veio em direção a mim. E eu vi ele todo de branco, eu falei, gente, eu devo estar no hospital. Quando ele chegou perto de mim, ele falou, oi, Sâmia, sou o Gabriel. Quando ele falou que ele era Gabriel, eu fiquei olhando para ele, eu pensei que eu falava, porque, gente, eu fiz uma traqueostomia. Ainda tem a marquinha dela aqui. E quando eu vi que ele disse que era Gabriel, que ele veio para cuidar de mim, aquele momento eu falei, gente, eu tô num sonho profundo, só pode. E quando Jesus. ele, eu pensei que eu conseguia falar com ele, porque, gente, era tão assim, a gente não entende, assim, explicando é diferente, mas eu falando com ele, eu falei, oi. Aí, aquele momento, eu lembrei que uma semana antes, eu tinha tido um sonho com um anjo. Eu sempre gostei de assistir uma série, A internet falava com abençoada. um anjo quando ele vinha falar para Maria, que era Gabriel, só Sim, que a figura dele era totalmente diferente no meu sonho. Mas quando ele apareceu, eu falei, gente, eu sonhei com ele. Eu tinha sonhado uma semana antes com esse anjo vindo falar comigo. sim. Quando ele disse que era Gabriel, gente, eu só sei que eu vi aquela coisa vindo aqui bem pro meu lado. O meu lado direito aqui, ele ficou parado aqui. E eu vi aquela coisa branca o tempo todo ali do meu lado. Aí nessa hora eu falei, tô sonhando. De repente, eu fechei os meus olhos e abri. Tudo clareou. Tudo. A lâmpada acendeu novamente. Eu falei, gente, eu tô querendo dormir. Eu pensando que eu tava num sonho e falando que eu queria dormir. Só, gente, que aquele momento ali, quando eu vi aquele homem entrar de branco, aquele momento ali foi tão tremendo que ele veio na minha direção. Eu não conseguia ver ele, o rosto dele. Eu vi uma chama muito forte. Eu vi só as vestes dele. Aquele momento foi o momento mais lindo da minha vida. Inesquecível. Aquele foi. Gente, naquele momento eu vi o meu corpo flutuar. Ele saía, sabe quando você olha assim e você vê, parece que você está deitado? Sim, Naquele momento, como se sua alma tivesse saído do seu corpo. exatamente. E naquela sala eu vi uma porta. E essa porta, eu entrava por essa porta. Quando eu entrei por essa porta, na hora que eu entrei, que eu passei por essa porta, ele me carregando, assim, parecia que ele segurava a minha mão, era um jardim. Nessa hora eu não entendi nada. Um jardim, quando eu tô caminhando por esse jardim, a primeira pessoa que eu vejo é o meu pai que morreu há 17 anos. Eu vi ele assim distante, eu olhei e falei, gente, o meu pai. Aí eu fiquei sem entender. Eu fui chegando e tinha um altar, parecia um altar cheio de rosas. E nesse altar, eu tava chegando e eu vi uma amiga de oração, de joelhos. Eu falei, gente, a Sara aqui. Eu fiquei impressionada, porque eu falei, a Sara aqui. De repente, quando eu vi a Sara do lado dela, tinha outra amiga que eu gosto muito, que é a Mari. Eu falei, gente, estão orando aqui. E na hora que eu vi isso, eu senti aquela pessoa me pegando, me sentando num banquinho. Só um minuto. Eu vi aquela pessoa me sentando num banquinho. E eu sentei nesse banquinho no meio desse jardim e eu vi um telão muito grande. Quando eu vi esse telão, eu vi que ele ligou. Quando ele ligou, eu sei, não é que ainda tinha mostrado a imagem. Ele olhou para mim e falou: Sâmia, filha, eu te conheço. Eli do céu, quando ele falou que me conhecia, eu falei: gente, eu conheço essa voz. Foi tão profundo, tão Glória a Deus. profundo. Glória a Deus. Nessa hora eu olhei, é porque a gente não consegue ver o rosto de Deus. É uma Sim. coisa tão sobrenatural. A gente sente ele, mas a gente não vê, porque é tão reluzente, eu não sei nem como explicar. Parece um ouro. Ele, Você está naquele explicando momento. muito bem. Hã? Acho que você está explicando muito bem. Amém, minha amiga, amém. Eu sei que naquele momento que eu via aquele rosto falando, Sâmia, filha, eu te conheço. Eli do céu. Eu olhei para ele e falei assim, eu morri em Deus. Naquele momento eu jurava que eu tinha morrido, sabe? Quando eu estava sentada, antes dele ligar a TV, eu ouvi no fundo a voz da minha avó.
chamando Sâmia, Sâmia, levanta, vamos. E eu tava ouvindo a conversa, eu sentada naquele banquinho, e eu ouvi o meu pai, 17 anos, que eu não ouvi a voz dele, eu ouvi, ele falou, o nome da minha avó é Marta. Marta, vamos, a Sâmia não vai, o homem de branco não deixa. Eli do céu. Meu Jesus amado. Aquele momento eu falei, eu morri. Que eu olhei para trás e eu não vi mais ninguém, ninguém. Aí eu sei que é como se Deus tivesse me chamado assim. Ele ligou o telão. Quando ele ligou o telão, eu vi a minha mãe que me criou. Eu vi ela de joelho, ele chorando. Clamando pela sua vida. Nesse momento eu falei, meu Deus, eu morri. Eu pensava que eu tinha morrido. Eu falei, eu morri. Ele, quando tinha um sonzinho muito bonito, um sonzinho bem retrô, sabe? Numa cabeceira de uma cadeira de madeira. E eu vi Deus ligando ele bem alto. Eu ouvia tantas vozes, tantas e tantas vozes. E Deus falou, filha, é assim que eles estão por você. Orando pela sua vida. Ele era tantas vozes que eu olhando assim, eu vendo aquele jardim e todo mundo ali orando, sabe? Eu ouvia as pessoas orando. Mas quando Deus falou que era aquele, que era assim que as pessoas estavam por mim, eu não entendi. Que quando a gente tá passando por isso, a gente pensa que morreu, né? Sim. Então, eu fiquei olhando para ele, só que do meu lado esquerdo tinha um caminho muito bonito, bem florido. E aquele momento eu pedi para Deus que eu sabia que aquele caminho ia chegar em algum lugar, eu não sabia onde. Eu falei, Senhor, eu falei, Deus, eu quero ir. Quando eu falei que eu queria ir, ele parecia um trovão no meio daquele jardim. Falava que não. Foi tão forte que eu lembro quando eu tinha 7 anos que eu ouvia aquele trovão e eu ficava com medo. E aquele momento que ele disse: Não, você não vai. Que não era a Eu hora entendi ainda, né? exatamente ali. Lembra que no começo eu falei que quando eu estava na sala tinha um rapaz do outro lado? Sim, você viu uma Ele pessoa tá. do outro lado. Exatamente. Do outro lado, eu via pessoas mortas, sabe? Pareciam, sabe aqueles filmes, não é de terror, mas aquelas pessoas que eu sabia Que no meu estavam mortos. subconsciente. E, aham, eu sabia, eu sei que aquele momento que Deus disse que eu não ia ali foi tão tremendo, foi tão surreal, que todo mundo calou naquela sala. O eco do trovão foi para aquela sala. Parecia que todo mundo estava dobrando os joelhos ali. Assim, Deus falou, pronto, ninguém fala mais nada, né? Não é à toa que na visão, em toda a visão que você teve, você viu seu pai que morreu há 17 anos, né? E ele falava, Sim, não, vamos embora, porque ela não vai com a gente, né? Era isso, era Deus exatamente. dizendo, ela não vai agora. Eu tô cuidando dela, ela tem vida aqui ainda, né? Exatamente, quando ele disse, ele falou que o homem de branco não deixava. Então, aquele momento eu entendi. Gente, durante os 10 dias que eu tive e eu estive em coma, durante esses 10 dias Deus se apresentou. Deus falava da minha vida sentimental, falava da minha, de tudo, assim, das Tudo. minhas amizades, de tudo que era necessário que eu mudasse, sabe? É como se fosse aquele pai ensinando pro filho, filho, olha, tá vendo isso aqui? Não é assim. Que E forte, meu Deus. o dia mais lindo foi o dia que eu fui acordar do coma, quando eu acordei. O dia que eu acordei do coma, que eu Mas senti conta que antes que Deus falou contigo sobre os dias que você estaria em coma. não, sim, não, isso aí foi os dias que eu ia ficar na enfermaria, que Deus falou. Eu só sei que no 10º dia, que foi o dia que eu fui acordar, eu senti alguém deitando o meu corpo. Sabe quando você volta, que você estava passeando ali, e você Sim. vai deitar? E eu senti aquele momento, parecia que alguém me trazia para deitar. E ele falou assim, e foi tão lindo. Ele falou, filha, já estou indo. Quando ele falou que ele estava indo, eu senti, parecia o meu corpo, assim. Sabe quando você tá num sonho, você Sim. toca na roupa da pessoa para segurar e dizer, não, não vai. Eu quero ir. Quando eu falei que eu queria ir, sabe? Eu senti esse dedo abrir. Quando ele abriu, ele falou, você não vai. Você tem obra. Quando ele falou que eu tinha obra, eu senti naquele momento, gente, foi uma coisa tão assim. Eu senti o meu pé formigando. Quando o meu pé veio formigando,
Isso eu deitada. Eu senti o meu coração. Quando chegou aqui, parecia que tinha um sangue correndo no meu pé, vindo pra cá. Eu senti que eu respirei bem fundo. Foi a hora que eu abri os meus olhos. Foi a hora que eu acordei do coma. Foi essa hora. Foi a hora que Deus se despediu, que Deus disse que ele já ia, que eu ia ficar porque eu tinha obra. Isso aí é o Mas, sobrenatural de Deus na sua vida. Que sobrenatural. Ele tem amém. muita obra. Meu Jesus. Mas quando a gente está perto de Deus, a gente não quer ir embora. Eu A gente imagino. quer estar com Ele. Porque a gente não consegue lembrar, quando a gente está perto de Deus, a gente não consegue lembrar do mundo, o que que tem aqui. Nada nos prende. É aquilo realmente que diz na palavra, aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que nunca nem subiu no nosso coração, é o que Deus tem preparado para nós que o amamos. Então, assim, é tão superior, Deus tá tão acima de tudo que existe nessa terra, que a gente não vai sentir falta. Quando a gente está perto dele, a gente só quer saber dele. É por isso que eu creio muito que antes de você passar pelo aneurisma e por tudo que você passou, Deus estava te fortalecendo naquele momento. Você estava fraca, mas o Espírito Santo estava forte em você e te fazia entender que se Deus quiser me levar, eu estou pronta. Por quê? Porque eu creio tanto nele, que sei que ele é tão melhor do que tudo isso, que melhor é estar com Deus. Isso mesmo, ele foi desse jeito, sabe? Porque Deus viu que eu não me apegava a nada no mundo. Por mais que eu tivesse a minha mãe, a minha família, não tinha nada que me apegava e dizia assim, não, Deus, eu quero ir. Eu não falei, Deus, eu quero ficar, não. As duas vezes que eu falei para Deus que eu queria ir, a última vez foi que ele disse que ele já estava indo e que eu tinha obra. Sim. Filha, uma coisa tão incrível, porque eu senti o meu coração, quando eu acordei, eu senti o meu coração bater tão Não. forte. Exato, por isso que eu acordei. Então, o sopro de Deus, ele é sobrenatural, ele é especial mesmo. A gente fala assim, ah, o sopro de Deus. A gente mesmo fala o sopro de Deus, a gente só sabe o sopro de Deus quando a gente sente. E eu senti, só sei que quando eu abri os olhos, eu olhei e falei, onde é que eu tô? Aquele momento eu entendi que eu estava em algum lugar, eu tinha passado mal, até o momento eu não lembrava onde eu estava. Mas eu Sim. senti, gente, eu senti um sangue correr dentro de mim. Para eu poder acordar, eu senti. O que eu senti do meu pé, do meu pezinho chegando até o meu coração. E foi tão surreal que quando eu acordei, não tinha ninguém perto de mim, só tinha alguém passando e ela me viu acordada. Quando ela me viu que eu acordei, nem ela entendeu, porque tinha 2 dias que eles tinham parado de me sedar para ver como é que eu ia acordar. Então eles pararam de me sedar. Eu acordei no 10º dia, eles me pararam no 8º dia para ver como é que ia ser a minha reação. E eu só acordei no 10º. Mas Sendo eles que no diziam que você ia ficar quanto tempo em coma? mais de 2 meses. A resposta para minha mãe era que era tipo programando ela para ela ser forte, porque provavelmente eu ia ficar de 2 meses para lá, né? De 2, 6 meses. Eles falavam que a medicina fala algo, né? E Deus fala outro. Sim, exatamente. Mas a minha mãe sempre falou que não, que eu ia sair pela porta da frente. Ela Glória a sempre teve Deus. essa fé. Ela falou que eu ia levantar, que eu ia acordar, que eu ia sair sem nenhuma sequela. E foi desse jeito. Para não dizer Aleluia. Glória a Deus. amém. Para não dizer, eu acordei. Quando eu acordei, nem os médicos entenderam como foi que eu acordei. Eu acredito muito que foi o sopro de Deus na sua vida, mais uma vez, né? Gênesis Amém. diz que Deus deu o sopro de vida, né? Quando ele criou Adão, ele soprou nas narinas, né? Se não me engano, para que ele tivesse Sim, vida. Então foi o sopro da vida. E eu acredito que no momento em que você estava no coma ali, como se você tivesse com seu corpo, sua alma voltando para o seu corpo, eu acredito muito que foi o sopro do Espírito Santo, foi o sopro de Deus mais uma vez na sua vida. E ele te mostrando, não amém. volta porque ainda tem obra, ainda tem muito para você fazer. E esse testemunho aqui, ele vai ser contado a muitos, e muitos, e muitos, e muitos, e muitos. Não é só aqui. Muitos precisam ouvir isso, porque é muita obra que Deus tem na sua vida. Muita, muita. Esse sobrenatural é realmente sobrenatural, não tem explicação. E você acordou após 8 dias, após 10 dias, e diziam que você ia ficar 2 meses em coma. E que você ia sair do Exatamente. hospital com sequelas, né? E se acordasse, eles diziam possivelmente que você ia sair com sequelas, né? Era, aham. Provavelmente era sem andar, sem enxergar, sem mexer as minhas pernas, os meus braços, né?
Só que quando eu acordei, que eu vi que a pessoa viu que eu tinha acordado, que eu tinha abrido os olhos, eu sei que ela foi chamar a equipe médica lá. Eu vi que muitos médicos se aproximaram de mim. E eu sei que eu falei para o médico, ele perguntou se eu estava bem. E eu piscando os olhos, porque eu estava com a traqueostomia, não conseguia falar, né? Sim. Aí eu sei que eu só mexi os lábios e falei que eu queria a minha mãe. Porque eu não entendi onde é que eu estava, então eu entendi assim, eu quero a minha mãe, para ver se ele entendia. E ele entendeu que eu falei que eu queria a minha mãe. Aí ele até brincou no momento, ele falou, ela tá boa, ela falou que quer a mãe dela. Glória a Deus. Então, aquele momento eu entendi que tinha alguma coisa que tinha acontecido comigo. Até o momento eu não sabia o que era. E quando antes de ir para a enfermaria, eu fiquei. Eles me levantaram para saber como é que estavam os meus movimentos. E eu perdi o movimento da esquerda, da minha perna, do meu braço. Eu só conseguia levantar e ele mandava eu apertar para ver como é que estava a minha reação ali. Eu apertava só de um braço, sabe? Então isso foi tão interessante assim. As coisas de Deus, elas são loucas pro mundo, né? Sim. Mas para nós que servimos a Deus não é. Eu sei que naquele momento que eles estavam lá, eu sei que chegou o dia que eu fui descer para a enfermaria, foi no terceiro dia. Aquele momento Deus falou que não era para eu me preocupar, porque eu só ia passar só 7 dias na enfermaria. Então eu entendi, gente, todo momento que eu acordei do coma, nenhum momento eu me desesperei, fiquei desesperada, eu não vou andar, não, nenhum momento, nenhum. Eu sempre estava confiando em Deus, porque eu estava ouvindo Ele nitidamente. Eu sabia o que eu tinha vivido ali. Quando eu fui para a enfermaria, até o momento eu não sabia o que eu tinha. Fiquei lá durante 7 dias, fazendo a obra também, falando do amor de Jesus. Mesmo não conseguia, eu fazia fisioterapia todos os dias. Foi uma coisa tão incrível, assim, e eu fiquei 7 dias. Deus, ele Exatamente conforme falando, Deus tinha dito. aham, e os médicos falavam que eu ia precisar de fisioterapia. Uma noite, eu lá no coma, no coma não, eu já estava na enfermaria, morrendo de calor. Eu dormi, eu vi alguém vindo falar comigo. Eu sei que no meu sono, ali no meu sono, Deus falou que eu só ia fazer 3 fisioterapia. Fiquei calada. Eu acordei pela manhã, eu falei, eu ouvi alguém falando que eu ia fazer fisioterapia. E os médicos diziam que eu ia precisar de fono e fisio, né? Gente, para honra e glória de Jesus, eu só fiz 3 fisioterapias. Eu não Glória a precisei Deus. fazer igual pessoas ficam 6 dias, Não meses, né? precisou. Não, só 3 dias. Para você ver o tanto que Deus é lindo, a minha mão direita, ela voltou. Eu estava assistindo TV, a minha cabeça coçou. E a gente eu Automático, levanto, né? meu braço ele não levantava bem, ele só ia até um pouquinho alto. E eu cocei a cabeça. Quando eu cocei, Naturalmente. eu falei, a minha mão mexeu, a minha mão foi até a minha cabeça. Eu Glória cocei a Deus. assim. Então, naquele momento, eu já sabia que tinha um propósito maior. Eu entendi todas aquelas promessas ao longo da minha caminhada, que eu ouço muito, e eu entendi qual era o propósito de Deus na minha vida. Eu sei que tudo que eu passei não foi para a morte, mas foi para a honra e glória do nome dele, né? Exatamente. E durante o meu coma, minha mãe fez uma corrente muito grande de oração, muito mesmo. Então, a oração feita por um justo, ela pode muito seus efeitos, né? É verdade. Eu fiquei sabendo, Saminha, que você estava no hospital pelo Ricardo, lá Sim, do Rio, sabe, né? uhum, Ele me sim, mandou mensagem falando: a sua amiga Sâmia está no hospital. Isso já devia ter 3 dias, eu acho. Não sei, já fazia uns 3 dias mais ou menos, que também ele deve ter ficado sabendo depois, né? Por uma amiga sua, eu acho. Quando ele falou, eu sim. falei, Sâmia, eu estava fazendo uma live no Facebook. Aí eu falei, Sâmia? Qual Sâmia? Porque eu conheço duas, né? Você e uma outra que tá no meu Facebook também. E eu não liguei na hora, né? Mas durante, eu não liguei que era realmente você, mas durante a live, eu não lembro como foi a oração, mas eu falei assim, mas em nome do Senhor Jesus, ela vai sair do hospital bem, Deus vai restituir a saúde, toda enfermidade vai embora, alguma coisa assim, eu não lembro como foi. Mas eu, desde aquele dia que soube, eu comecei a orar e todas as vezes que eu orava, Deus me mostrava que era para eu ficar bem tranquila, porque ele estava bem no controle da sua vida. E realmente Glória foi a assim. Deus. E foi assim. Foi assim. Foi ele. Na minha, Ele, olha,
A gente passou de 1 hora, mas que live abençoada, glória a Deus. Eu quero fazer outra, porque eu creio que você tenha Amém. bem mais coisas para falar, não é? Amém, minha amiga. Amém, sim. Deus é bom, Então, viu, minha amiga? olha, vamos encerrar essa, mas eu quero que você fale ainda um pouco aí, deixe uma mensagem de Deus aí para as pessoas que estão assistindo. Eu agradeço a todos vocês que estão até agora aqui, ouvindo esse testemunho impactante, ouvindo o que Deus fez na vida da Sâmia, e realmente você viveu o sobrenatural, né? A gente pensa que o sobrenatural é Amém. na vida emocional, é no trabalho, mas esse sobrenatural que você viveu e Deus te fez voltar do coma, de tudo que você viveu, aneurisma, AVC e tudo que você passou. Deus te fez voltar para contar esse testemunho e para outras muitas vidas serem alcançadas, Saminha. Então, muito Amém, minha amiga. obrigada. Fala aí o que você Obrigada. ainda precisa falar. Deixa o recado aí para quem está te ouvindo e vamos marcar uma segunda live para você falar mais sobre esse seu encontro com Deus durante o coma, porque isso foi tremendo e profundo. Você teve o cuidado de Amém. Deus em todo momento desse coma e esse encontro é único na vida, né? Não deu nem vontade de voltar. Deu não, ele em nenhum momento eu quis voltar, mas Deus sabe. Mas o recado que eu quero dizer, no dia que eu estava na porta do hospital para minha mãe me trazer para casa, Deus tocou meu coração e falou: filha, lembra o que eu te falo? Lucas 1,37, porque para ele nada é impossível. Nada é impossível. Aquela palavra queimou meu coração. Eu falei: gente, eu estou ouvindo Deus nitidamente, como é que é isso? E eu fiquei olhando para aquela situação, que eu estava saindo do hospital, caminhando devagarinho, estava caminhando, mas saí pela porta da frente. E ali foi o momento que Deus falou: filha, lembra da palavra que você. Não é que eu gosto, lógico, mas o impossível de Deus. Eu vivi o impossível, o sobrenatural de Deus mesmo. Eu quero dizer para você que está nos assistindo e você que vai nos assistir depois, que o impossível só cabe a Deus, não cabe a nós. Quando Amém. Deus fala que Ele tem o controle, é porque Ele está. Não sei qual é a sua situação, não sei o que, que você está passando, mas eu quero te dizer que quando Deus diz, o impossível é a mim, é a Ele. Olha, Eli, juro para você, sei que nós estamos numa pandemia, no Covid, mas quando nós temos Deus, não tem, pode dizer ali, chegou na casa do fulano, na nossa não vai ser atingida, porque, igual o Salmo 91 fala, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não vai ser atingido. Então é assim conosco. Quando nós temos fé em Deus, fé, estamos servindo Ele por amor, não é nem por modinha, não, é por Sim. amor. Deus faz com que as coisas venham de encontro a nós. Ele é o Aleluia. dono da nossa vida e as pessoas esquecem que o dono da vida, da morte, é Deus, é Ele que pode Glória a fazer o Deus. impossível. Se Ele disse ali para você que vai te levar ao canto da terra, Ele vai, porque Ele garante. É Glória o a jeito Deus. dele, é a forma dele. E eu creio, porque eu sempre falei para você que os quatro cantos, que o mundo aí te espera, né? Amo muito você em Cristo Jesus. Eu vejo uma mulher de Deus mesmo. Engraçado que hoje a maioria das minhas amigas que postaram, porque sempre falaram assim, ah, Sâmia até brinca, Sâmia, quando você posta alguma coisa, então a gente assina embaixo. Então, hoje, eu agradeço todas as minhas amigas que postaram e aquelas que esqueceram de me avisar que postaram e eu vi depois. Eu louvo muito a Deus pela sua vida ali. Você é uma grande amiga. Eu gosto muito de você, do fundo da minha alma. Amo a sua mãe. Amo a dona Rubi. Ela é um amor, Então, família. E pode ter certeza ela que nós te amamos muito, muito. E a próxima vez que eu for em Brasília, que não vai demorar, eu quero muito encontrar com você, que você já vai estar 100% em nome de Jesus. Quero em muito nome de encontrar contigo, Jesus. quero orar no monte contigo, quero abraçar muito Amém. você e dizer que você é um testemunho vivo. Você é um testemunho vivo. E mais do que nunca, Deus te usará ainda mais do que usava, ainda mais do que usava. É pequeno o que você pensa que Deus tem, é muito mais do que você pode imaginar. Realmente é aquilo que os seus olhos nunca viram mesmo. E o que você viveu com Deus foi algo tão profundo e sobrenatural que vai trazer avivamento e cura para muitas e muitas vidas. Muito Em nome obrigada. de Jesus. Muito obrigada, de todo o coração. Você é muito amada. Você é filha amada, a menina dos olhos de Deus. E eu sou muito grata por você ter aceitado. E eu tenho Oh, certeza que quem está aqui, quem vai assistir depois, vai ser impactado com tudo isso que Deus fez. E quando nós vermos a obra completa. já Ah, vai já preparando o vestido para vir mais Daniel.
Oh, aleluia! Tô esperando esse casamento faz tempo, minha irmã. Em nome de Jesus. Obrigada, minha amiga. Você é uma bênção, Obrigada, tá? Yuri. Amo você em Cristo Jesus. Amo Amo você. muito. Que essa live alcance vidas e mais vidas e que você seja ainda mais usada, que você receba recompensa Amém. do Senhor, uma grande recompensa do Senhor, viu? Muito Amém, obrigada. minha irmã. Quer mandar um Obrigada beijo aí. aí para todo mundo? Aí eu vou finalizar. Então, mando um beijo para todo mundo aí que está assistindo. Sou muito grata a quem esteve conosco até agora. Muito obrigada. Que Deus venha impactar nosso coração em todos os dias, né, Eli? É verdade. Um beijo pro Obrigada, Daniel. eu também quero agradecer, Saminha, pela sua vida. Mando um abraço para sua família toda. Quero dizer que você é muito amada. Quero mandar um beijo para as amigas da Sâmia, que são amigas que amam realmente a Sâmia. Todas Amém. compartilharam aí, eu vi só algumas, mas muito obrigada pela vida de vocês. Muito obrigada mesmo. A Sâmia realmente é essa menina sensacional. E um Amém, minha instrumento de amiga. Deus nessa terra. Saminha, um Amém. beijo muito grande, que Beijo. Jesus continue te usando, viu? Amém, Eli. Amo você, viu? Você mora no Amo meu você coração. também, linda. Jesus te abençoe. Em breve nos veremos. Amém. Em nome de Jesus, eu creio. Se eu tirar um print só, dá um sorrisinho aí pra tentar dar um print. Peraí. Eita, fiz errado. Calma. Acho que consegui. Beijos. Beijo, amor.